Tem reforço novo no Palmeiras, a camisa tá viajando, ó, a camisa viajando direto pro Rio de Janeiro e o Palmeiras anunciou hoje, nessa sexta-feira, dia 22 de maio, o Alexander Barbosa, novo zagueiro do Palmeiras. E nesse vídeo, mais um vídeo especial aqui no canal do Rico Covil e na Covil TV, nós iremos analisar como é que ele vai encaixar no time. Ele vai ser titular, não vai? Vai jogar ao lado do Gomes, ao lado do Murilo? Como é que ele vai funcionar nesse Palmeiras? E o que ele pode trazer de bom ou até de ruim, caso seja mal utilizado? Vamos analisar os pontos fortes e os pontos fracos do Barbosa, assistir vários jogos do Barbosa para fazer essa análise, como vocês sabem que eu sempre faço aqui nesse canal, mas obviamente é um jogador que eu já conheço, que tá aqui em território nacional. Já vai deixando o seu like, o seu hype, o seu comentário aqui, ó, Barbosa titular ou Barbosa reserva? E se for titular, no lugar de quem? Comenta aqui e bora para mais uma análise do Rico Covil. Bora! Alexander Barbosa chega com números interessantes pro Palmeiras, tá? 57% de eficiência nos duelos no chão, 67% nos duelos aéreos, 650 cortes, 208 desarmes, 148 interceptações e 1092 ações defensivas nesse total de jogo, né? 5.9 por jogo, uma nota 6.06 SofaScore, 4 gols, 4 assistências, isso tudo num período de 2 anos no Botafogo, 123 jogos para o Barbosa. E vamos falar um pouquinho aqui das características dele e onde ele pode encaixar nesse time do Palmeiras. Primeiramente que eu quero trazer aqui um ponto, que a gente vai falar de pontos ruins e pontos bons, mas primeiro eu quero trazer um ponto bom dele, sendo zagueiro. E aqui, ó, eu nem preciso trazer muitos lances para exemplificar isso, e vocês vão ver muito do Barbosa sendo esse cara que é muito forte quando ele consegue encurralar o atacante adversário na linha lateral. Ele é muito forte, ó. Na linha lateral, aqui, ó, o atacante adversário pegou o Barbosa de costas, sarrando nele, esquece, irmão. Não consegue passar. São raros os casos, ó. São raros os casos. Então, essa situação onde ele sai para caçar o cara na linha lateral, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Ele é um zagueiro muito mais caçador do que posicional. E isso a gente pode ver em algumas situações, né? Em várias situações. Nem preciso ficar trazendo muito aqui, ó. Por exemplo, vou trazer ele caçando no meio-campo. Ele caçando no meio-campo é a mesma coisa. Ele é um zagueiro caçador, ó. Olha como ele tem o feeling de entender que esse passe vai sair aqui no Chico da Costa. Esse passe vai sair no Chico da Costa. E ele já tá numa posição de caça, mano. O caçador. Vai pra cima dele, Barbosa. Aí, ó, caçou, já era. Chegou no corpo, não tem conversa. Certo que o passe também não foi grande coisa, mas é isso. Então o Barbosa, sendo esse zagueiro caçador, ele é muito interessante. E uma coisa que eu acho muito legal nele, e aqui não é nem a questão de caça, né? É uma questão de uma outra característica que ele tem muito boa, que é o posicionamento. O posicionamento dele é muito forte, tá? E ele tem um reflexo, ele tem uma reação muito boa, cara. Olha esse lance aqui contra o Palmeiras. Aqui, ó. O Veiga leva pra linha de fundo. Repara que aqui, ó, ele dá uma quebrada de pescoço pra ver quem tá chegando na entrada da área. Porque ele precisa entender se ele vai fechar essa batida mais perto aqui do goleiro John, ou se ele vai vir aqui pegar alguém que tá vindo na entrada da área. E aqui o Botafogo tá numa situação de inferioridade numérica nessa região, ó. São 3 jogadores do Palmeiras para um zagueiro aqui, que é o Bastos, e o Barbosa. Já que tem 2 aqui no Veiga, então é 3 contra 2. Tá certo que tem outros 2 aqui do Botafogo aqui no canto, mas nesse miolo é 3 do Palmeiras contra 2 do Botafogo. No que ele dá essa olhada para entender onde ele vai se posicionar, ele já vai entender que essa bola não vai chegar aqui para esses 3 jogadores, porque o Veiga tá fechado. Ele vai bater uma bola mais próxima ao goleiro. Mas ele tem um reflexo muito rápido. Olha o reflexo do Barbosa. No que ele vira a cabeça, bate bem bem na hora que o Veiga cruza, ele vira a cabeça e já reage muito rápido e corta esse passe. É uma mistura, ó, de reflexo, ele tem muito reflexo, ele tem um tempo de reação muito bom e muito bom posicionamento. Vocês vão ver o Barbosa cortando muita bola assim por reflexo e posicionamento. Ele não é o cara mais rápido, mas ele se posiciona muito bem. Então, defensivamente, esses são os pontos dele. Ele vai ser um cara que vai caçar, é um cara que vai se posicionar bem, e dentro da área ele se posiciona bem demais, cara. Esses cruzamentinhos meio besta, assim, cruzamentinho pra lá e pra cá, que às vezes pega um cara desprevenido. É muito difícil quando se tem o Barbosa na zaga. O Gomes também é bom nisso. O Gomes é bom nisso e a gente vai falar sobre o encaixe daqui a pouco.
Mas primeiro eu quero trazer um ponto que eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza, que é o ponto fraco do Barbosa. E aí, quando a gente olha para uma linha de defesa que tem um jogador geralmente caçando e o outro na sobra, a gente já viu aqui que o Barbosa caça legal. É o caçador Alexander Barbosa. Tá ligado? Mas, quando ele é o cara que é da sobra, a gente já vê algo um pouco diferente. Ó. Vou pegar esse exemplo aqui. Contra o Palmeiras. Nesse lance, o Flaco Lopes sai para buscar a bola e ele atrai com ele o outro zagueiro. Eu não consigo ver quem que é esse zagueiro aqui. Eu não sei quem que é esse zagueiro aqui, mas é o outro zagueiro. Quem o Flaco Lopes tira da linha de defesa não é o Barbosa dessa vez. Isso por um encaixe ali. O Flaco se posicionou, vinculou a marcação com o cara, saiu e ele teve que perseguir o Flaco Lopes. E quem tá na sobra lá é o Alexander Barbosa. Olha como o Flaco no ano passado fazia isso muito bem, né? Traz pra dentro, sai jogando com o Vitor Roque, que dá o tapa de primeiro pro Felipe Anderson. E aqui nós temos o Barbosa numa situação de sobra. O Barbosa na sobra não é rápido. Então, se ele toma o drible, ele não vai se recuperar. Mas ele tem um bote. Um bote preciso. Só que o bote, quando o cara é o cara da sobra, é muito arriscado. Porque se você não for 100% preciso, você é superado. E aí o Barbosa não tem velocidade para se recuperar. Então o Barbosa, que é tão seguro quando ele sai para caçar, quando ele é esse zagueiro da sobra, ele fica inseguro. E aqui você percebe claramente como olha como ele vai hesitar no movimento. Ele vai fazer que vai, ele faz que vai, ele percebe que não vai dar, ele hesita e o Felipe Anderson passa com uma tranquilidade absurda por ele e faz esse golaço aqui. Vitória do Palmeiras insana lá e passou muito por esse desencaixe da defesa do Botafogo. Um Barbosa que quando ele fica exposto num x1, irmão, é fácil. É um zagueiro fácil de ser batido. Pego até um outro exemplo aqui, ó. Porque ali era um 1x1 de último homem, né? Mas a gente pode pegar um 1x1 numa situação apenas de defesa exposta. Não precisa ser o último homem. Contra o Palmeiras. Ó, quem vai pra cima dele? Estevão. Aqui ele pode dar o bote. Ele não tem cobertura. E aí, pra vocês entenderem por que ele não é o último homem e ainda assim não tem cobertura, que vocês estão vendo aqui do outro lado, que eu acho que é o Flaco Lopes, ele tá com outro zagueiro. Então, o zagueiro que seria a cobertura, ele tá com outro cara. Então, ele não tem uma cobertura plena. É ele contra o Estevão. E se o Estevão passar, o outro zagueiro vai ter que decidir se ele cobre ou se ele mantém no dele. Obviamente ele vai ter que trocar e fazer a cobertura. Então é uma meia cobertura. Quando ele tem uma meia cobertura, isso dá um pouco mais de confiança para ele dar o bote. Mas ainda assim é uma situação muito desfavorável. E ele é muito facilmente batido pelo Estevão nesse lance. Olha isso aqui, ó. Estevão passa ele com uma tranquilidade. Passou é o que eu falei, ó. Ele não se recupera mais, ele até larga, ó. Ele começa a trotar. Então, o Barbosa é isso. No 1x1 sendo o último homem, é um risco muito grande. É um risco muito grande ter o Barbosa. Mas, e aí eu quero já falar para vocês sobre a forma como ele vai jogar e depois eu quero trazer a grande qualidade. Tem duas grandes qualidades. Duas. Que eu vou trazer depois do recado, mas antes do recado eu ainda quero dizer o que eu acho que vai ser o encaixe do Barbosa nesse time do Palmeiras. O que eu acho que vai ser o encaixe ideal e eu quero saber a opinião de vocês. Este é o Palmeiras tido como titular, e a gente tem que pensar no pós-Copa, talvez a gente não vai ter Flaco Lopes aqui, e pode ter um Paulinho, pode não ter o Alan aqui, enfim, mas isso aqui não tem como a gente adivinhar, então vamos deixar o que é hoje visto como nosso time titular. Pra gente entender algumas coisas, em linha abaixo o Palmeiras marca no 4-4-2, todo mundo já sabe, isso não vai fazer muita diferença porque ele se posiciona muito bem. O Palmeiras constrói num 3-5-2 com o volante baixando. Tirei o campinho de lugar. O volante baixando, o meia trazendo pra dentro aqui, ó. O volante não, o lateral baixando aqui, ó. É mais ou menos isso, é mais ou menos assim que trabalha o Palmeiras, né? Às vezes até num 3-1-4-2. Ok? E ele se encaixa muito bem aqui no lugar do Murilo, porque é um zagueiro que tem uma boa saída pelo lado esquerdo. Ele joga bem pelo centro, mas na construção ele constrói melhor pelo lado esquerdo, certo? Então eu já posso fazer essa alteração aqui e na construção faz sentido o Barbosa no lugar do Murilo. Com o Gomes sendo o zagueiro da sobra, porque quem vai sair para caçar aqui é o Barbosa. E quem vai sair para caçar aqui é o Giai. Olha como faz sentido. E até na marcação alta do Palmeiras na marcação alta ele marca num 4-1-3-2, né? Deixa eu voltar o posicionamento original aqui de cada um. Num 4-1-3-2 o André sobe aqui. Os dois
pontas ficam abertos aqui, o primeiro volante pega o segundo volante aqui, laterais sobem, e quando precisa alguém sair para caçar, geralmente é isso aqui, sobe o Murilo para caçar e o Gomes fica na sobra. Por isso, ó, Murilo caçando e Gomes na sobra. Por isso faz sentido o Barbosa aqui com o Gomes na sobra. Se fosse o Barbosa no lugar do Gomes e aí bota o Murilo, são dois jogadores que jogam na caça. O Murilo também não é tão bom assim na sobra, mas ele até faz uma sobra. Barbosa e Murilo, talvez o Murilo fosse sair para caçar, talvez o Barbosa fosse sair para caçar, e nenhum dos dois é bom na sobra. O Gomes é muito bom na sobra. Então, para mim, fica muito claro que ou vai jogar Murilo ou vai jogar Barbosa, certo? Então, o Barbosa compete sim com o Murilo. Ele saindo para caçar, ele subindo no meio campo para caçar nessa linha de pressão alta e o Gomes ficando aqui como a sobra. Para mim tá muito claro que vai ser Barbosa ou Murilo, mas aí eu quero trazer para vocês o que me convence de que o Barbosa tem que chegar e, óbvio, ele vai ter que cavar a vaga dele, não é chegar e jogar, mas ele vai chegar e se ele encaixar rápido, ele vai virar titular muito rápido no lugar do Murilo. Vou explicar para vocês depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico Covil, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar para o Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano, entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Primeiro eu quero deixar muito claro aqui o quanto o Barbosa é bom na bola aérea, cara. Ele é muito bom e ele tem variedade, ó. Olha esse lance aqui no contra o Flamengo, onde ele vai atacar o segundo pau. Gomes é fera, tá? Atacando o segundo pau. E aqui no segundo pau, bola longa lá no segundo pau, toma, gol de cabeça do Barbosa. Então, o Barbosa tem esse repertório, né, de bola no segundo pau. Isso aqui é muito louco, tá? Ele é doidão das ideias, cara. Ele é doidão das ideias. Vocês vão ver o quanto ele é maluco das ideias. Vocês estão vendo uma linha de 4 do Inter? Seria uma linha de 4 do Inter contra uma linha de 4 do Botafogo. Mas o Botafogo tem superioridade numérica. Por que o Botafogo tem um jogador a mais? Porque o maluco do Alexander Barbosa percebeu isso, percebeu um espaço, percebeu que ia estar 1 para 1 e ele infiltrou e foi embora, irmão. O maluco do Alexander Barbosa. E aí, como tá todo mundo encaixado, sobrou ele, ó, cruzamento pra ele. Toma, gol de cabeça. Maluco. Maluco completo, tá? Eu gosto de um maluco no meu time, tá? Eu gosto, sei a opinião de vocês. E aqui, ó, eu tinha mostrado uma bola aérea. O segundo pau, ele também tem um bom ataque, é o primeiro pau. Ele vem em velocidade e ganha no alto com muita impulsão, muita força física e cabeceia muito bem. Então, o Barbosa, no jogo aéreo, ele agrega muito também. O Murilo é muito bom, o Gomes é muito bom, o Barbosa também é muito bom. Acho que assim, no ranking de bola aérea, eu vou falar, ele é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje. O Gomes é muito bom na bola aérea, muito bom. Mas o Barbosa, ele é meio fora do comum na bola aérea, tá? Eu acho que ele briga muito forte com o Gomes. Vamos ver como que vai ser o encaixe deles dois. Provavelmente Gomes segundo pau, Barbosa atacando o primeiro pau. E aí é um palpite meu, tá? Por encaixe de bola parada, muitas vezes, quando você tem um perigo no primeiro pau, você concentra sua defesa no primeiro pau, porque é muito mais fácil você tomar o gol no primeiro pau. E aí você acaba gerando um bloqueio pro lance no segundo pau. Eu acho que o que o Palmeiras vai explorar muito bem é esse perigo constante do Barbosa atacando o primeiro pau, para gerar um certo bloqueio, para gerar um certo perigo, para aglomerar a marcação adversária no primeiro pau, e o Gomes vai fazer mais gol de cabeça. Me cobrem no fim do ano, que é uma percepção, tá? Não tem como saber, mas me lembrem disso no final do ano. Eu acho que o Gomes vai passar a fazer mais gols de cabeça com a chegada do Barbosa, porque o Barbosa vai atacar o primeiro pau, vai levar a galera toda e a bola vai ser no segundo pau pro Gustavo Gomes. O Murilo não tem essa força de arrasto de marcação de bola parada. Mas aí vai o que pra mim é a grande qualidade do Barbosa, tá? Acreditem se quiser. Aqui eu vou surpreender vocês. O Barbosa, que é tido como um cara... eu vi muita gente falando, vai jogar ele e o Gomes vai ser a pior saída de bola do Brasil. O Barbosa tem um bom passe. Só que o Barbosa, ele é brucutuzão e a galera acha que ele é só porradaria e pouca técnica. O Barbosa, no Botafogo, ele sempre foi, desde que ele chegou, o zagueiro da saída de bola, o zagueiro do bom passe. O Barbosa tem um passe
melhor do que o do Murilo. Isso aí eu posso garantir para vocês e vou mostrar aqui uns lances. Olha aqui ele na saída de bola aqui do Botafogo. Olha a qualidade do passe longo e repare que ó, é uma fatiada excelente. É uma fatiada, não é vou dar um bicão para frente. É uma fatiada orientada. Olha aqui, ó, ele já tá olhando, ele já percebeu onde é o movimento. Olha a fatiada, o movimento da fatiada. Toma, tirando o peso da bola. Olha como a bola quica e perde velocidade. Isso aí não é pra qualquer um, meu amigo. Geralmente, o que a gente vê muito no Palmeiras, e eu quero colocar essa questão, o que a gente vê muito no Palmeiras são zagueiros ou jogadores em questão que dão aquela fatiada forte e o nosso atacante, ele tem que chegar no limite, na velocidade, ou ele precisa dominar a bola, porque se ela começar a quicar na grama, ela quica e vai embora. Olha como o Barbosa tira o peso da bola para ela quicar e morrer. Isso não é chutão, tá? Isso é qualidade. Olha como ele tira o peso da bola. Bateu, a bola vai quicar e vai morrer, ó. Morreu. Para um cara como o Arthur Cabral chegar. E aí o Arthur Cabral vai lá e faz o gol. Não é uma fatiada qualquer, tá bom? É uma fatiada com muita qualidade. No ponto futuro, tirando o peso da bola, até com uma rotação inversa ali pra ela quicar e parar. Absurdo, tá? Olha esse outro lance aqui, ó. Vocês estão achando que o Barbosa é só porradaria, ó? Ó, tirando o peso da bola. Olha onde ele coloca essa bola, cara. Pro Vitinho. Olha onde ele coloca essa bola pro Vitinho, cara. Barbosa tem um passe muito bom. E aqui pra mostrar pra vocês mais um exemplo de que não é só esse tipo de passe, que muita gente vai chamar de chutão, né? Porque não consegue entender a diferença de um passe longo, um passe por elevação, um cruzamento. Eu vou trazer aqui, ó, mais um exemplo muito bom de um tipo de passe que o Barbosa faz, que é o passe sob pressão. O passe sob pressão, ele é muito... Ele diz muito sobre como o jogador vê o jogo e como ele se prepara para o passe. Como ele já está preparado para dar um passe no momento que a bola chega para ele. Esse lance aqui é muito bom para ilustrar, ó. Ele recebe essa bola e olha como todo mundo está marcado. As três opções próximas a ele estão marcadas e ele está marcado. Então isso é o passe sob pressão. É você não ter uma opção curta e você não ter tempo para procurar uma opção longa, porque você está sendo pressionado. E olha onde ele conecta esse passe. Passe sob pressão. Olha como ele limpa a jogada com um bom passe, já sem dominar, ó. E o Botafogo sai jogando numa boa. Esse é um baita exemplo de como ele sabe jogar com a bola no pé. Barbosa tá longe de ser esse brucutu que muita gente fala, tá? Cara, sem bola ele é. Sem bola ele é. E tem que ser mesmo. Zagueiro é isso aí. E aí a gente vê aqui um último lance que eu separei, ó. Ele na construção. E aqui tá uma diferença pro Murilo, tá? O Murilo é um zagueiro que ele sobe pra construir, mas ele sobe muito na condução. E geralmente ele erra esses passes, cara. O Murilo, ele conduz, passa uma linha, quebra uma linha na condução e erra esse passe. O Gomes, quando conduz, e cruza na área. O Barbosa, quando ele conduz para construir, ele procura um passe entre linhas. A gente só tem um zagueiro que faz isso, que é o Bruno Fux. Só que o Bruno Fux, defendendo, ele deixa a desejar. Então, o que a gente vai ganhar com o Barbosa é exatamente esse passe entre linhas, que não é tão bom quanto o do Fux, que é surreal mesmo, mas olha o nível do passe entre linhas dele, ó. Com uma linha de 3 do Vasco, ó, ele coloca essa bola entre linhas pro jogador do Botafogo progredir. E muitas vezes falta isso pro Palmeiras, quebrar a linha com um passe desse, um passe que parece simples, mas que os nossos zagueiros não conseguem, porque muitas das vezes o time todo sobe, os alas sobem, os meias sobem, os atacantes pisam na área e quem tem que construir são os zagueiros. E os adversários já entenderam que para fechar a casinha e não sofrer com o Palmeiras é se colocar lá atrás. Obviamente os atacantes do Palmeiras vão ficar todos dentro de um casulo ali e dar a bola para os zagueiros do Palmeiras criar, porque não sai nada com os zagueiros do Palmeiras. E agora o Palmeiras tem o Alexander Barbosa que trabalha isso e também é um jogador que entrega na defesa. Ele é uma mistura ali, ó, do que é o Fux com passe com o que é o Gomes. Se a gente puder pegar um híbrido ali, ele é um zagueiro como o Gomes e ele é um zagueiro de técnica como o Fux. Então, esse é Alexander Barbosa, o novo reforço do Palmeiras. Se vai dar certo, a gente não sabe. Se vai ser titular, a gente não sabe. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E eu vejo você no próximo vídeo, fechou? Deixa o like, deixa o hype, se inscreve aí. Tamo junto e avante palestra. Bem-vindo ao maior campeão do Brasil, Barbosa.